E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Reol. Boa noite, Juan. Gostou do Santos ontem? Boa noite, Irineu. Bom, excelente resultado, né? Boa noite, amigos do Caderno Regional também. Eu acho que o que chamou a atenção na partida de ontem foi o Pará. O Pará é jogador do Santos que não marcou gol no Santos. Porque o Alan Patrick foi lá e cumpriu essa sina que o clube tem de ex-jogador. O dia que o Santos enfrentar um clube que tem 11 ex-jogadores no Santos dentro de campo, vai ser uma goleada histórica, né? Mas brincadeiras à parte, né, Irineu? O Santos ele conseguiu reagir muito bem no segundo tempo e foi isso que agradou. O técnico Dorival Júnior escalou o Paulo Ricardo, retrancou o time no primeiro tempo. O Santos sofreu muito. Mesmo assim, o Flamengo só conseguiu marcar no fim do primeiro tempo, mas aí marcou um gol seguido do outro, né? Um golaço do Alan Patrick, inegável. E o do Sheik também, a gente está vendo aí, velocidade, 37 anos o Sheik, né? A velocidade passou pelo Zeca, que é um garoto, né? Eu acho que o Zeca tem muito a aprender aí com esse lance do Sheik, ele que assista bastante, muitas vezes, para perceber como é que é a marcação. E aí no segundo tempo o Marquinhos Gabriel entrou no lugar do Paulo Ricardo e mudou o Santos, Irineu. Inclusive mudou o Santos, Lucas Lima começou a jogar, Paulo Ricardo que já estava improvisado. Pois é, ele é um zagueiro e jogou bem como zagueiro ali, fazendo a proteção improvisada de volante. Mas aí o Santos não tinha meio de campo, não conseguia render. O Lucas Lima teve apagado. Até brincava com você que eu estava preparando uma cornetada para o Lucas Lima, porque no primeiro tempo... Calou sua boca, Pois né? ainda bem, né? E com golaço e o belo cruzamento. A cobrança de escanteio, né? Mas ele, no primeiro tempo, ficou sobrecarregado no meio de campo, o próprio Renato não apareceu, o Santos muito defensivo. No segundo tempo, com a entrada do Marquinhos Gabriel, o futebol dele apareceu, ele fez bons lances junto com o Marquinhos, e aí o Santos conseguiu esse empate, que foi excelente, um ponto conquistado fora de casa, muito bom. E o Santos que tem o Coritiba e o Vasco agora, Irineu, duas equipes na zona de rebaixamento. É hora de arrancar e subir na tabela agora, né? Agora não tem o que pensar, né? Tem que conquistar esses 6 pontos e ir lá para o meio da tabela, e aí vai para o tudo ou nada contra o Atlético Paranaense na última rodada desse primeiro turno do Brasileirão. O Santos conquistou um excelente resultado e jogou muito bem nesse segundo tempo, sempre fazendo jogada de gols, buscando o gol, e a zaga não comprometeu muito. Destaque para o Gustavo Henrique, fez uma boa partida. O Erley tomou o amarelo, Irineu está suspenso, volta o David Braz, o Gustavo Henrique deve ser mantido. Foi um dos destaques do Santos e o Vanderlei está de parabéns, salvou o Santos no finzinho. Né? Legal. Bom, o Palmeiras foi o outro time paulista a entrar em campo ontem. Em casa, perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0, gol de Walter. É aquele gordinho, né? Pois é, comeu pouco. Mas marca gol, né, o Walter. Perdeu para o Atlético Paranaense, o Palmeiras permanece com 28 pontos, caiu para a 6ª colocação. E o Palmeiras não perdia, né, na Nova Arena, as 6 rodadas. Público também, mais uma vez, lotando lá a arena, né? Vendeu todos os ingressos pela internet, né? Não precisou abrir a bilheteria, e as piadas na internet eram que o Walter, que é gordinho, né? Então, e a partida foi na hora do almoço, e aí ele acabou almoçando o porco ali na Allianz Arena, né? O Walter, esse que foi levado para o Atlético Paranaense pelo Anderson Moreira, que estava aqui no Santos, tentou trazer o Walter, não conseguiu. Aí foi para o Atlético, tirou o Walter do Fluminense e levou para o Atlético, e aí ele foi para o Fluminense, o Anderson Moreira, e deixou aí o Walter e ter marcado gols. Mas essa derrota do Palmeiras é um alívio para o pessoal do Twitter aqui, né, Irineu? Essa sequência invicta do Palmeiras perturbava ali o Tom e o Eldo, e agora o Palmeiras perdeu a chance de permanecer invicto, perdeu inclusive a chance de permanecer no G4, mas nada que venha atrapalhar os planos do Palmeiras, vem numa sequência muito boa. Marcelo Oliveira realmente fez esse time jogar bem, e um tropeço no caminho desse Atlético Paranaense instável, que horas faz boas partidas, ora faz péssimas partidas. Espero que daqui a 3 rodadas ele jogue mal contra o Santos e deixe o Santos vencer. E não tem um bom desempenho lá na Arena da Baixada. E não jogue bem em casa. Bom, falar um pouquinho de segunda divisão, o jogo da Portuguesa Santista pela 16ª rodada do Campeonato Paulista não aconteceu. O Eco Suzano não veio até Urico Mussa e a Briosa venceu pelo chamado WO. A Briosa teria um jogo importante, já que com uma derrota ficaria impossível se classificar entre os 4 primeiros. Os jogadores entraram em campo e nenhum sinal dos adversários. Pelo regulamento, o juiz tem que esperar por 20 minutos para que a outra equipe apareça. O tempo passou e, como só a Portuguesa estava em campo, foi considerado WO. Pelo regulamento, a vitória vai para a Briosa por 3-0. Carga em cima dos atletas, dos nossos atletas, até
pela obrigação de vencer esse jogo, por jogar contra o último colocado, de tentar fazer um número excessivo de gols para poder aí ter uma gordura lá na frente em relação a saldo de gols, essa carga psicológica também me preocupava. Agora, com esse WO, fica mais fácil, por quê? Porque conquistamos os 3 pontos, logicamente os 3 gols, a gente agora, a partir de hoje, pensa apenas no São Bernardo, que é o nosso próximo compromisso. Os torcedores que compareceram vão poder receber o dinheiro dos ingressos de volta ou trocar para o jogo contra o Jabaquara no próximo dia 16. Bom, mas antes do clássico contra o Jabaquara, dia 16, a Briosa tem o São Bernardo pela frente nessa sexta-feira, às 8 da noite, lá no ABC. Juan, são 3 pontos, 3 gols, até comentava contigo, né? Achei que era um gol só, não, são 3 é como se fosse 3-0 a partida. Que vai para o saldo da Portuguesa Santista, que assim fica empatada com o Mantiqueira na 5ª colocação da tabela. E como o próprio Rodrigão admitiu aí, não é, Juan? Ajuda, mas tem jogos ainda importantes para garantir a classificação. Pois é, Irineu, está complicada a situação da Portuguesa ainda. Ela está na 5ª colocação com os mesmos 23 pontos do Mantiqueira, mas perde no saldo de gols, nos critérios de desempate. Foi bom para a Portuguesa, são 3 pontos conquistados, 3 gols. Aliás, esse 3-0 é o segundo melhor resultado da Portuguesa na competição. Teve o 4-0 fora de casa e contra o próprio Ecos. E agora esse 3-0, que foi até a partida que o Rodrigão voltou a ser atacante. O que foi? O pessoal não está recebendo lá? Parte da equipe chegou, veio uma parte de ônibus, outra parte de carro e uma outra parte não chegou. Uma confusão danada. Mas o Ecos é o último colocado, a gente nunca vai saber direito o que aconteceu. Eu acho, Irineu, eu até comentava com você aqui enquanto passava a reportagem da Jéssica. É ruim para a Portuguesa ficar sem jogar. Era legal que ela entrasse em campo, sofresse, conquistasse a vitória para ela ficar bem focada. Porque agora vai ter uma partida muito difícil com o líder do grupo. O que é bom para a Portuguesa é que ela vai ter esse jogo difícil, mas todos os adversários diretos, Mauaense, que pega o Jabaquara, o Mantiqueira e o Taboão da Serra, todos jogam fora de casa. Então, todos ali são 3 equipes disputando 2 vagas e a Portuguesa ela vai ter uma missão difícil, mas as outras equipes também vão ter. O interessante é que a Portuguesa foque durante essa semana a preparação para o que deixou de sofrer ou conquistar nessa partida que foi por WO, que ela consiga fazer prevalecer contra o São Bernardo, que já está classificado, mas é o líder do grupo e já está se preparando para a próxima fase e deve apresentar muito risco para a Portuguesa. Está difícil, mas a Portuguesa tem chances e pelo bem, pelo mal, pelo menos conquistou 3 pontos sem desgaste do elenco. Se bem que eu ainda acho que seria interessante entrar em campo e sentir o desafio. Mas a Portuguesa está aí, segue viva na competição, tem boa chance de ir para a segunda fase. Bom, o Jabaquara perdeu de virada fora de casa 3-1 para o Diadema. Pedro Paulo abriu o placar para o time da região. Depois, João Daniel, Ricardo Miguel e Eric fizeram para o Diadema. Mesmo com a derrota, o Jabuca permanece na vice-liderança do grupo 3 com 30 pontos. Agora o Jabaquara enfrenta o Mauauense domingo às 10 da manhã na Caneleira. Juan, obrigado. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Valeu.